Nós estamos aqui numa série de mensagens cujo tema é perseverança. A vida tem que continuar. A vida tem que continuar. Quando eu digo a vida, é que o propósito de Deus tem que continuar. Às vezes nós estamos enfrentando situações, lutas, ou chegamos a uma certa idade que achamos que a vida deu uma pausa, a vida deu um tempo que nós podemos realmente deixar de seguir adiante. Mas a vida cristã não é assim. O propósito de Deus sempre tem que continuar. Sempre tem que continuar. Eu já conheci pessoas muito idosas que com a idade elas ficaram enfermas e elas perderam a locomoção. E elas tiveram passar anos na sua vida numa cadeira de rodas. Mas eu me lembro de um testemunho de uma mulher que ela dizia assim: o propósito de Deus na minha vida não cessou, e nem o meu trabalho no reino de Deus. Agora o meu trabalho é a intercessão. E ela tinha um caderno de oração com nomes, com situações, em que praticamente a boa parte do tempo que ela estava acordada, ela estava todo o tempo em oração. E você sabe que o reino de Deus é movido à oração. Ou seja, a vida tem que continuar de uma forma ou de outra. Nem mesmo uma cadeira de rodas, nem mesmo uma situação de enfermidade, nenhuma outra situação na nossa vida vai nos parar. O que vai nos parar é o chamado de Deus para entrarmos realmente na sua glória. Quando Ele nos chamar, e nós partirmos deste mundo, para esperarmos a ressurreição dos justos. Então, nós não podemos parar neste mundo, não há nada que possa nos impedir. Mas eu queria pensar com você hoje uma perspectiva um pouquinho diferente das 2 semanas anteriores. Eu acho que você já ouviu falar do buraco negro. Você já ouviu falar de buraco negro? Buraco negro, eles são uma enorme quantidade de massa concentrada num reduzido espaço. E por isso eles têm uma força gravitacional muito forte, que atrai tudo que se aproxima dele, inclusive a luz. Agora em 2019, os cientistas mostraram uma foto, conseguiram fotografar um buraco negro. É interessante que a gente pensa que os buracos negros sugam tudo ao redor. Não, eles não sugam tudo. Mas o seu campo gravitacional pode prender estrelas e planetas longínquos em órbitas espirais. Mas eles vão sugar, sim, tudo que chega muito perto, a uma distância mínima. Eles chamam isso de horizonte de eventos. Ele tem uma atração tão grande devido à sua massa, à sua força gravitacional, que se chegar nesse ponto não volta mais. E ele pode sim engolir planetas, estrelas, porque muitas vezes é centenas, milhares de vezes maior do que uma estrela. Buracos negros possuem essa habilidade irresistível de atração. E eu penso que nós também enfrentamos alguns buracos negros na nossa vida. E quando eu estou falando aqui de perseverança, eu queria que você entendesse isso, porque nós somos chamados a perseverar, e para perseverar nós precisamos tomar muito cuidado com alguns buracos negros que vão tentar nos atrair e nos engolir. Nessa série, Perseverança, eu compartilhei exemplos bíblicos inspiradores de pessoas que, a despeito do tempo, das batalhas, das lutas, das dificuldades, perseveraram em viver o propósito de Deus para as suas vidas. Mas hoje eu quero mencionar uma pessoa que ela é identificada pela falta de perseverança. É o lado oposto, pela não perseverança. E o nome desse camarada chama-se Demas. Talvez você já tenha ouvido falar dele na Bíblia. Demas é mencionado na Bíblia apenas 3 vezes. As 3 vezes é mencionada pelo apóstolo Paulo. A primeira delas está em Colossenses, capítulo 4, verso 14. Paulo, escrevendo essa igreja, ele menciona, quando ele está se despedindo da igreja, na sua carta, enviando saudações, e ele menciona Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, e menciona Demas pela primeira vez. Ou seja, entendendo que Demas era ali um companheiro que estava com ele, um colaborador na obra. Isso fica mais claro na carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, verso 24. Na verdade, Filemão só tem um capítulo, Porque Filemão era um membro ilustre da igreja de Colossos. Paulo escreve Colossenses e Filemão praticamente, os estudiosos acreditam, no mesmo tempo. E ele diz aqui então no final da carta a Filemão: assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Marcos aqui, o autor do Evangelho de Marcos, Então, sobrinho de Barnabé, que já havia viajado com Paulo e Barnabé, e foi inclusive motivo de dissensão entre os dois. Aristarco, a Bíblia não fala muito sobre ele, mas um colaborador efetivo de Paulo. Demas está aqui, e mais uma vez Lucas.
Nós vemos aqui então Paulo mencionando em 2 de suas cartas que Demas estava com ele. Eu já disse que Paulo escreveu Colossenses e Filemão mais ou menos no mesmo tempo, por volta talvez do ano 60 a 62 depois de Cristo. E ele escreve essas cartas da prisão em Roma, da sua primeira prisão. Juntamente com Filipenses e Efésios, essas cartas são chamadas cartas da prisão. Quando ele menciona aqui, o nome de Demas é destacado entre muitos outros que Paulo poderia mencionar, mas se ele o faz dessa forma é porque Demas realmente tinha uma função específica no ministério de Paulo. Então eu queria responder em primeiro lugar a pergunta: quem era Demas? Nós não temos muitas informações a respeito de Demas, a não ser em 3 textos, como mencionei, 2 já li com vocês aqui. Demas era uma forma diminutiva da palavra Demétrio, provavelmente isso. Houve até uma tentativa de identificar com outro Demétrio mencionado na 3ª carta do apóstolo João, mas os estudiosos não veem base para isso. O que nós sabemos é simplesmente que ele estava ali com Paulo. Nós não sabemos de onde esse cara veio, nós não sabemos como foi sua conversão, como ele conheceu o apóstolo. É provável que ele poderia ser um convertido grego, ou um convertido judeu de fala grega, como foi Timóteo. Talvez ele fosse de Tessalônica, porque mais tarde o destino de Demas é mencionado que ele vai para Tessalônica. Paulo e Silas haviam estabelecido uma igreja nessa cidade, e essa igreja era composta de judeus e gregos, então talvez fosse ali a origem de Demas. Agora, a segunda pergunta que eu quero responder é: qual o seu contexto? Porque é interessante a gente analisar o contexto para nós entendermos por que Paulo menciona Demas. O Novo Testamento nos permite afirmar que Paulo experimentou 2 prisões muito significativas, entre outras prisões que ele passou, mas 2 muito significativas, as 2 em Roma, que era a sede do Império Romano, o grande império mundial da época. A primeira deve ter acontecido ele deve ter ficado preso por volta de 2 anos, entre o ano 61 e 62. Ele estava esperando, ele havia apelado para César, ele estava esperando o julgamento. A Bíblia diz que ele ficou num tipo de prisão domiciliar, em que ele tinha os soldados, em que ele podia receber visitas, e ele evangelizou muito, ele pregou realmente para os soldados romanos, ele recebia as pessoas. Aquele tempo foi um tempo de um ministério muito profícuo na vida de Paulo. E como eu já disse, ele escreveu várias cartas dessa primeira prisão. A gente vê alguma descrição desse tempo do ministério de Paulo em Atos capítulo 28. Agora, nós entendemos biblicamente que Paulo foi solto dessa primeira prisão. Provavelmente ele passou um tempo pensando ou arrumando as coisas, para ir para a Espanha, conforme era o desejo. Ele fala sobre isso na carta aos Romanos capítulo 15. Então, nesse período, Paulo tinha seus colaboradores também. E esses colaboradores eram homens maduros na fé, consagrados a Deus, tinham um grande testemunho, um grande impacto. Eles tiveram um grande impacto na história da igreja. E aí, com base nesse contexto, nós entendemos que, como Paulo escreveu a respeito de Demas na sua primeira prisão em Roma, e ele vai mencionar Demas novamente da sua segunda prisão, então nós podemos entender que Demas, pelo menos, foi colaborador de Paulo por volta de 4 a 5 anos. Agora você pode imaginar comigo, por favor, pense comigo, você poder conviver com Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, durante esses anos. Você beber da sua sabedoria, daquilo que o Espírito havia revelado a Paulo, você experimentar intimidade com um homem que havia plantado tantas igrejas, que conhecia praticamente o Império Romano, como um todo, que foi tremendamente usado, poder ouvir de Paulo aquilo que nós lemos hoje, conversar com Paulo, tirar dúvidas com Paulo. Ele viu milagres, Você poder ouvir discursos apaixonados de Paulo, conviver com Marcos, com Lucas, outros servos de Deus que também pregavam e ensinavam a palavra de Deus. É algo tremendo que Demas teve de experiência. Nesses 4 ou 5 anos, representavam assim um arcabouço teológico, conhecimento bíblico, uma revelação de Deus tremenda nesses anos. Demas viveu tudo isso. Agora, depois dessa primeira prisão, Paulo escreve, nesse período inclusive, o pessoal acredita que Paulo escreve 1 Timóteo, a respeito de Timóteo que estava em Éfeso, e Tito, que estava em Creta. Escreve essas 2 cartas pastorais. Agora, em algum momento ali, acontece algo que muda a história. Porque Roma tinha um imperador chamado Nero, você já deve ter estudado sobre esse cara.
E Roma sofreu um terrível incêndio por dias, quase foi totalmente destruída. E a história revela que Nero colocou a culpa nos cristãos. E como os cristãos foram responsabilizados por esse incêndio, eles foram ainda mais perseguidos. Muitos deles foram crucificados nas esquinas. Muitos deles incendiavam as noites romanas, porque os cristãos eram queimados vivos. Tiveram seus bens confiscados, tiveram que fugir da cidade. E provavelmente nessa ocasião é que Paulo foi preso novamente. Uma ocasião de muito sofrimento e de perseguição terrível contra os cristãos. Os estudiosos acreditam também que Pedro foi preso nesse mesmo período e que ambos foram executados exatamente sob as mãos do imperador Nero. Talvez por volta ali do ano 67 a 68, exatamente por volta do último ano. Nero reinou por 14 anos como imperador romano, provavelmente no último ano do imperador Nero. Agora, eu queria destacar em terceiro lugar o seguinte: o que mudou a sua história? O que mudou a história de Demas? Por que nós estamos aqui pensando em Demas? Esse cara que é pouco mencionado na Bíblia, por causa da última declaração de Paulo a respeito dele. Preste atenção no que Paulo vai dizer a respeito de Demas, seu colaborador, que caminhou com ele por volta de 4 a 5 anos, que viveu um período do ministério de Paulo. Paulo diz assim em 2 Timóteo capítulo 4: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Nós lemos o 2 Timóteo capítulo 4, nós lemos versos 6 a 8 no último domingo. Nós vimos como Paulo diz que havia combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé, de como ele estava pronto para receber a coroa que o justo juiz dará a todos aqueles que amam a sua vinda. E em seguida, Paulo então menciona o abandono. Ele diz para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro. E ele menciona que Demas o abandonou, não foi para seguir o ministério, não foi para evangelizar em um outro local, não foi para edificar a igreja em algum outro ponto, que Demas o abandonou porque ele amou este mundo. Outra versão diz amando o presente século. A palavra mundo aqui é aion, que tem em certo sentido com cosmos, que é outra palavra grega para mundo, né? Referindo-se ao conjunto de valores, ao sistema em que as pessoas vivem num determinado período da história. Então, a Bíblia diz aqui, Paulo destaca, é provável que Crescente sim foi para um outro ponto do ministério, talvez até fugindo da perseguição, mas que continuou o ministério. É provável, sim, Tito continuou o ministério indo para outra região, mas de Demas, Paulo destaca, Demas ele me abandonou, porque ele amou esse mundo. Ele amou este mundo. Ele amou este mundo. E aí nós podemos pensar, puxa, mas por quê? Quando Paulo usa a palavra que abandonou, significa um abandono em uma situação muito difícil ou terrível, uma situação muito precária. Essa é a palavra que Paulo usa aqui. Que ele usa, referindo-se assim que ele ficou num completo desamparo, exatamente por isso que ele pede que Timóteo vá encontrá-lo com rapidez. Dos 3 mencionados nesse texto, Demas é o único que tem exatamente a razão, a justificativa do abandono. E quando Paulo diz aqui, ele amou o mundo, ele amou o presente século, a palavra aqui é ágape, agapau. A mesma palavra que quando Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, é a mesma palavra no grego que Paulo usa aqui para dizer assim, Demas amou este mundo. Amou este mundo. É claro que o sentido é diferente. Deus amou o mundo para dar ao mundo o seu Filho, dar a salvação, amou as pessoas deste mundo. Demas amou o mundo para abandonar o reino e para viver em função desse mundo. Demas abandona o mundo para viver sua própria vontade, não viver a vontade de Deus mais. Demas ama o mundo para deixar a sua vocação ministerial, para deixar o caminho que Deus havia traçado e havia lhe dado ali como um privilégio de ser realmente um instrumento de Deus na sua geração, o privilégio de ter forjado o seu conhecimento bíblico ao lado do apóstolo Paulo e de seus companheiros. Demas abre mão de tudo isso. É provável que Demas tenha amado o conforto desse mundo, talvez ele tenha sucumbido à imoralidade, talvez ele queria o conforto da vida próspera numa cidade que era
cosmopolita, pluralista, rica e culturalmente interessante, como era a cidade de Tessalônica. Mas o mais provável aqui é que Demas tenha fugido para não ser perseguido, ou talvez ser executado com o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo. Demas olhou em volta e viu que o seu modelo de crente não tinha muitos anos à frente. Que o apóstolo Paulo, talvez o seu herói que o inspirava ali no ministério, não iria prosseguir, não iria ter mais tempo de vida. Demas viu que Paulo iria sucumbir diante da perseguição. E ele não suportou. Ele não suportou a perseguição, ele não suportou o sofrimento. Ele não estava disposto, de nenhuma forma, a morrer como o apóstolo Paulo, a morrer por amor a Cristo, a morrer pelo amor ao Evangelho. Ele volta os seus olhos para as circunstâncias da vida, talvez deslumbrado ainda com aquilo que o mundo poderia lhe oferecer, ele volta atrás, e ele foge, ele vai para Tessalônica. Por isso, inferimos que talvez ele fosse até de lá, talvez ele volta para o seu contexto familiar, ele abandona o ministério, e muito provável, pela expressão que Paulo usa aqui, dele ter amado o mundo, ele abandona a sua fé, ele abandona a causa de Cristo, ele abandona o relacionamento com Deus. Isso nos leva a pensar aqui, irmãos, e preste atenção nisso que eu vou dizer. Muitos de nós podemos estar aqui na igreja ouvindo sermões todos os domingos, podemos mandar mensagens através do Facebook, WhatsApp, Instagram, podemos realmente estar andando com Deus e lendo as nossas Bíblias, mas isso não significa que nós não podemos abandonar a fé, a causa de Cristo, a sua igreja. Isso não significa. Eu e você podemos estar aqui louvando a Deus, cantando, tocando, pregando, mas podemos talvez agir como Demas. Podemos amar o presente século, amar este mundo e assim abandonar a fé e a igreja do Senhor Jesus. Quantos Demas não existem na nossa geração? Quantas pessoas com a mesma atitude de Demas não passaram já por essa igreja e por todas as igrejas? O grupo de desigrejados hoje no Brasil é de milhões de pessoas, e muitos deles não abandonaram só as igrejas, abandonaram a fé, porque se não se voltarem para a igreja, consequentemente vão acabar abandonando a sua fé em Cristo, uma fé bíblica, uma fé que serve, uma fé que está pronta a se relacionar com seus irmãos, e estimular uns aos outros na prática das boas obras, e orar uns com os outros, e perdoar uns aos outros, e suportar uns aos outros. Milhões e milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas que diante das perseguições, diante das dificuldades, diante dos desafios, abandonam Cristo, abandonam a fé, abandonam o reino de Deus. Eu fico pensando, irmãos, se houvesse uma perseguição no nosso país, quantos cristãos de fato permaneceriam no Evangelho, permaneceriam e assumiriam a sua fé em Cristo? Quantos de nós que estamos aqui realmente ficaríamos firmes em Jesus? Nem há perseguição, irmãos. Nós podemos adorar a Deus, buscar a Deus livremente, e ainda assim centenas e milhares abandonam a fé. Imagine se nós passássemos realmente por uma perseguição, como desse período de Paulo, em ter os bens confiscados, em sermos mortos, mártires da fé. Será que eu e você permaneceríamos firmes? Nós honraríamos a Jesus como o apóstolo Paulo honrou, como Pedro honrou e tantos outros? Aí me vem a pergunta, o que é amar o mundo? O que é amar o mundo? Porque essa é a razão que Paulo diz aqui, que Demas, um colaborador, um cooperador, um evangelista, um missionário, abandonou a ele, abandonou o ministério, abandonou a fé. O que é amar o mundo? Deixa eu voltar aqui ao que eu mencionei lá no início. Mencionei sobre o buraco negro. O mundo ele funciona meio como um buraco negro, podemos usar essa metáfora. O mundo vai atrair, e quando eu digo mundo, é o sistema de valores que impera na nossa sociedade. A prática, o comportamento, que faz com que, uma prática, o comportamento que afasta as pessoas de Deus. Muitas vezes usamos a expressão secular, aquilo que é deste século, aquilo que não se harmoniza com o reino de Deus, aquilo que não está ligado ao reino de Deus, aquilo que não é vivido dentro do reino de Deus. O reino de Deus é um, o reino deste mundo é outro, e o rei deste mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno. O reino de Deus é o reino do alto, o reino do mundo é o reino deste mundo.
É comparado ao reino das trevas com o reino de luz, que é o reino de Deus. E quando nós pensamos aqui, puxa, o mundo é esse buraco que engole as pessoas. Eu já conversei com várias pessoas que já eram tão firmes na fé. À medida que a gente vai envelhecendo na vida cristã, envelhecendo de idade, a gente vai coletando histórias e histórias de pessoas que já foram tão frutíferas, tão usadas por Deus, tão abençoadas por Deus, e que hoje estão muito, muito, muito longe dEle. Muito longe dEle. Eu já disse para algumas pessoas, olha, você olha para o abismo vai olhar para você. Só que se você olhar muito para o abismo vai atrair e vai engolir você. Tenho visto isso no último ano, várias pessoas que olhavam para o abismo, que flertavam com o abismo, que paqueravam o abismo, e ao olhar demais para o abismo, você cai nele, você é engolido por ele, você é endurecido no seu coração, você é cauterizado na sua mente. Ao olhar para o abismo, você é envolto em trevas, e aí você não encontra o caminho da luz, não encontra o caminho da luz. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, verso 2, ele usa a mesma palavra mundo aqui, aion, ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está escrevendo exatamente para cristãos na cidade de Roma, capital do império, com todos os desafios de corrupção, de violência, de promiscuidade sexual que aquela cidade tinha. E ele diz para os cristãos, não se amoldem, não sejam conformados a este mundo, vocês não são deste mundo, vocês são do reino de Deus, de outro mundo, vocês são cidadãos do reino dos céus, não se amoldem a este mundo, não vivam como eles, não vivam os seus valores, não vivam as suas práticas que estão contrárias à vontade de Deus. Claro que nós vivemos no mundo, nós andamos de ônibus, trabalhamos, pagamos conta, assistimos Netflix, usamos as mídias sociais como qualquer outra pessoa desse mundo, mas uma coisa é vivermos neste mundo e aí o que Paulo diz, sem se amoldar, sem ser transformado por este mundo. Uma coisa é nós comprarmos, vendermos, trabalharmos, nos relacionarmos nas mídias sociais e pessoalmente, para ser luz, sendo diferentes. Porque se qualquer um de nós aqui quer fazer diferença, nós precisamos ser diferentes. Paulo está dizendo para essa igreja, não se amoldem a esse padrão, não sejam influenciados, sejam influenciadores, sejam transformados. Agora, para não moldar ao padrão do mundo, e aqui que está a chave, irmãos, que muitos de nós sucumbimos, é preciso renovar a mente. Mudando a mente, muda-se o comportamento. Mudando a mente, muda-se realmente aquilo que vivemos no nosso dia a dia de forma tão natural e automática. Se você tem a mente de Cristo, como Paulo afirma, realmente a sua vida, os seus hábitos, as suas ações, as suas escolhas serão naturais daquele que tem a mente de Cristo. Paulo diz aqui, renova a sua mente. Como você faz isso? Como que você renova a sua mente? É claro, irmãos, aí é a palavra de Deus. Como que você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É aí que nós enfatizamos tanto. Invista no seu casamento, faça verdades básicas, participe de um grupo pequeno, ore, jejue, jovem, vá para o acampamento de jovens, adolescentes, os programas. O que nós vivemos como igreja? Nós vivemos para ensinar a palavra, edificar a mente e o coração das pessoas com a palavra. É para ganhar aqueles que estão fora, sim, mas é para edificar aqueles que estão dentro. O problema é que muitas vezes os que estão fora valorizam mais do que aqueles que já estão dentro, porque muitos de nós que estamos aqui dentro achamos que já sabemos. Irmãos, alimentar da palavra é diariamente. Você pode ler João 3,16, 365 dias no ano. Se você ler de coração aberto e sincero, Deus vai falar com você os 365 dias. Tem gente que fala assim, não, mas eu já sei sobre casamento, pastor. Eu já sei. Você sabe, mas por que não vive? Não, eu já sei tudo que a Bíblia fala. E outra, se estiver vivendo, por que não vem fortalecer? Por que não vem renovar os conceitos? Por que você não se edifica? Como que você quer experimentar? E aí nós pensamos, irmãos, num seminário, um semestre, uma vez no semestre, você é bombardeado com valores e práticas desse mundo, sobre casamento, família, sexualidade, honestidade, caráter, você é bombardeado nesse mundo todo o tempo. Você vai chegar agora na sua casa, eu tenho certeza que antes de almoçar, você vai ver suas mídias sociais. Já tem coisa lá
para entrar na sua mente, para tirar você da vontade de Deus. Aqui, saindo, se não tiver alguns irmãos olhando agora o Instagram, agora nesse momento que eu estou pregando aqui, né? É muito provável que tem uns aí, que já acharam chata a minha mensagem, já estão vendo no Instagram. É. Irmãos, você é bombardeado o tempo todo, com valores desse mundo. E aí, se eu não oro, eu não tenho devocional, eu não tenho comunhão com a igreja, eu não aproveito as oportunidades. Você acha que eu e você vamos viver isso que Paulo está dizendo aqui? É por isso que nós, irmãos, por favor, não é minha palavra, é a palavra de Deus. É por isso que nós não experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que o nosso testemunho é medíocre. É por isso que nós não fazemos a diferença que poderíamos fazer, porque nossa mente não é transformada pela renovação do Senhor. Olha o que Tiago diz, você conhece o texto: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer que não existe comunhão entre a luz e as trevas, entre o santo e o profano, não tem jeito. Se você olhar para o abismo, você vai cair nele. Se você nutre diariamente a sua amizade com o mundo e não estabelece a nutrição constante com o reino de Deus, como é que você vai andar com Deus? A palavra aqui é adúltero. Você está adulterando a verdade, você está sendo promíscuo, você está compartilhando com algo que não deveria compartilhar, se envolvendo com algo que não deveria se envolver. Tiago diz aqui, isso aqui é um adultério, porque você deveria ter uma aliança de fidelidade com Deus, mas você está adulterando, porque você tem uma amizade com o mundo. Lembra, aqui não quer dizer que você não pode ter amizade com não cristãos, claro que temos que ter amizade com não cristãos, porque como vamos falar do amor de Deus, como vamos fazer diferença na vida deles? Mas uma coisa é eu ter amizade, outra coisa é eu me conformar com o que eles fazem, outra coisa é eu me contaminar da forma que eles agem, é compartilhar os seus valores. Não, eu já fui desse mundo, agora não sou mais. Jesus me resgatou pela sua graça, eu espero que isso você possa dizer: espera aí, eu já fui, não sou mais, agora eu estou lá para resgate daqueles que também são como eu era. Estou lá para abençoar essas pessoas, estou lá para amá-las, para servi-las, mas não para ser amiga dos seus valores, para me corromper diante das suas práticas. Para você abençoar alguém, você não precisa fazer o que eles fazem. Para abençoar alguém, você precisa ser diferente por causa do reino de Deus, você precisa viver o reino. Eu vou lá tomar todas também porque eu quero ser amigo. Vai. Gente para tomar todas tem um monte, não precisa ser cristão para tomar todas. Você está lá, é para ser luz, é para orar, para abençoar. Você está lá, é para ter uma vida diferente. Vida igual não vai atrair ninguém. Você ser igual quem vive no mundo não vai atrair ninguém, isso aí eles estão cheios. Gente que não tem caráter, gente que... tem um monte de gente em volta deles. Eles estão procurando gente diferente. Gente que apesar de comprar, vender, trabalhar e ter tantos problemas nessa vida, tem uma alegria diferente, tem uma paz diferente, tem uma sabedoria diferente, tem comportamento diferente. Eles estão procurando isso. Eu poderia não gostar disso quando eu não era crente, cristão. Quando eu era desse mundo eu não gostava de crente. Por quê? Porque a vida diferente deles acusava a minha consciência. A vida diferente deles me lembrava, peraí, tem um jeito diferente de viver que eu não conheço. Eu estou tanto querendo ficar na minha aqui, mas esse cara fica o tempo todo me mostrando que tem um jeito diferente de viver. Mas aqueles diferentes é que eram usados por Deus para me lembrar que existe o caminho, e não era o caminho que eu estava trilhando. A Bíblia diz claramente. Agora olha o que 1 João diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Esse amém foi muito fraco. Você crê nessa palavra ou não crê? Amém. Eu espero que você viva essa palavra, amém? Amém? Puxa vida, a Bíblia é muito clara e definida. Ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Não tem o camarada que a cor cinza, que a cor preferida é o xadrez, não existe isso. Ou você é amigo do mundo, assim você é inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus, e é muito provável que muita gente vai achar que você é inimigo do mundo.
O apóstolo João diz aqui: não ame o mundo. Se você ama o mundo, o amor não está. Demas abandonou Paulo amando o mundo, amando o presente século, seja o que for que isso significava. Ele esqueceu o reino, ele abandonou o reino, ele virou as costas para o reino, e ele voltou para Tessalônica. Quer dizer, ou ele foi para Tessalônica, não sei se ele voltou de lá. Para onde é que você vai? Você vai voltar para a sua zona de segurança. Quando você não está andando com Deus, você volta para as velhas práticas, o mundo que você já conheceu. Assim é o ser humano. Se nós não vamos viver o novo de Deus, nós vamos voltar para as velhas práticas, nós vamos olhar para trás. E é tão triste ver pessoas que afirmam ter tido uma experiência de conversão, de amar ao Pai, mas que voltaram a amar o mundo. Agora olha o que João diz aqui, ele fala da cobiça da carne, porque o mundo não está lá fora, o mundo está dentro de nós, o mundo está aqui dentro do coração enganoso. O mundo não necessariamente está lá fora, tem muitos lugares que expressam os valores do mundo, e que eu e você como cristãos não deveríamos estar, sim, mas o mundo não é o que está lá fora, o mundo é o que está aqui dentro, porque nós podemos estar aqui cantando, pregando, com o mundo aqui dentro do coração. Por isso João diz aqui, olha, a cobiça da carne é a tentação do sentir, das paixões, qualquer coisa pecaminosa que te faça sentir bem. João diz aqui, tudo que há no mundo é isso, é a cobiça da carne. Você quer se sentir bem, você quer satisfazer os seus 5 sentidos, os apetites que você tem dentro de você. Ele fala aqui da cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos é a tentação do ter, do possuir, da ambição. Faz aflorar dentro de nós a inveja, os ciúmes. É a cobiça dos olhos. Ai, como isso é terrível. A ostentação dos bens, ou outra versão, a soberba da vida. Aí aqui a tentação da posição, do status, do ser. Eu sou porque tenho coisas, porque possuo, linkar minha identidade com aquilo que eu conquisto. O mundo está aí. O mundo é o buraco negro que atrai e que engole aqueles que se aproximam. O mundo, você sabe muito bem o que é. Aquilo que mexe com a cobiça da sua carne, aquilo que mexe com a cobiça dos seus olhos, aquilo que mexe com o seu interior ao ponto de que você começa a se orgulhar e a colocar a sua confiança nas coisas que você conquistou, nos bens que você adquire, nos títulos que você alcançou. Esse é o mundo. O mundo. Quando penso em Demas, eu penso assim: Demas não caiu do dia para a noite, como nenhum de nós cai do dia para a noite. Demas se perdeu em um processo lento, mas constante. Um passo de cada vez, um passo de cada vez. Uma cobiça aqui, uma satisfação ali, um pensamento que vem, e aí eu não rejeito, eu abraço esse pensamento, ele se torna meu, assim é a tentação. E passo a passo, Demas chegou ao ponto que ele não amava mais a Deus, ele estava amando o mundo. Eu poderia citar, como disse, tantas pessoas que eu conheço, tantas histórias tristes. Eu estava lendo uma história de um pastor comentando, ele estava falando de uma jovem que era pianista na igreja, muito talentosa, filha do pastor, tão talentosa, mas ela não achava que ela tinha muitos atrativos físicos. Um dia um rapaz a valorizou, a elogiou e ganhou o seu coração. Aquela menina abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou a família e foi atrás desse homem. Um relacionamento completamente errado. Viveu anos de profunda tristeza, onde sustentava esse cara que era mau caráter e irresponsável. Viveu profundos sofrimentos. E o mais triste é que no final da sua vida, ela, com muita amargura e azedume no coração, desenvolvendo uma doença terminal. Esse pastor estava dizendo, eu tive que pegá-la, colocá-la nas minhas costas num dia de chuva e levá-la para o hospital. E ali, em poucos dias, ela faleceu. E ela faleceu sem paz. Quantas pessoas que têm abandonado a fé, quantas pessoas que têm vendido a alma para o diabo, quantas pessoas que têm seguido a cobiça do seu próprio coração,
Quantas pessoas que estavam entre nós, firmes, servindo a Deus apaixonadamente, mas que se perderam ao longo do caminho. Como é triste isso! Como é triste! Como é triste isso acontecer com aqueles que a gente ama. Como é triste isso acontecer com você. Como é triste isso acontecer com nossos filhos, pais, irmãos, amigos. Como é triste. Alguém que encontra aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que encontra a fonte de água viva, aquele que encontra aquele que é a vida eterna, aquele que encontra o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que encontra o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que encontra o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que encontra o Salvador do mundo, que morreu na cruz por amor, pagando o preço dos nossos pecados, mas que vira as costas para se voltar para o mundo caído, um mundo de miséria, um mundo de engano e de ilusão, um mundo de aprisionamento e escravidão, me perdoe. Como é triste que isso aconteça na vida de tantas pessoas. Quando nós falamos de perseverança, nós não podemos ser engolidos pelo buraco negro do mundo, e a única forma de não sermos engolidos é andando com Deus todos os dias, de todo o coração, na sua palavra, na oração e na comunhão com a igreja. Não tem corredor de sal grosso, não tem fórmula mágica, não tem passe de mágica que venha acontecer isso, não tem sistema de quebra de maldição, não tem nada disso, irmãos. O que existe é palavra de Deus e oração, é andar com Deus, com a sua igreja. É isso que existe, é isso que existe. Não tem um caminho fácil, não tem um atalho. É um discipulado, é seguir Jesus todos os dias da nossa vida, de forma apaixonada, de coração. Se eu perdi a paixão pelo Evangelho, o ardor por Cristo se enfraqueceu, se hoje eu já não me emociono ao ler a Bíblia, se o ato de congregar com os irmãos se tornou rotineiro para mim, e a oração uma tarefa a ser cumprida, como afirmou alguém, eu sei onde Demas está. Demas está dentro de você. Demas está dentro de você. Quando a gente volta para Paulo, eu e você sabemos que terminou diferente. Ele afirma: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Preste atenção. Paulo diz: todos os que amam a sua vinda. E aí ele escreve: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Olha o contraste que o apóstolo Paulo escreve, o detalhe. A coroa do justo juiz está pronta para todos aqueles que amam a sua vinda, mas não para aqueles que amam este mundo. A coroa, o prêmio, a vida eterna, o relacionamento com Deus eternamente, pelos séculos dos séculos, está tudo preparado para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Mas aqueles que amam este mundo abandonam todas as gloriosas riquezas do reino celestial em Cristo Jesus. É notável esse contraste, é notável o contraste que Paulo faz aqui. Então, você não vai anotar tudo que eu vou dizer, mas quero terminar com um resumo, só as lições para enumerar. Primeiro, não basta começar bem, é preciso terminar bem. Isso é quase um clichê, mas é muito verdadeiro. Demas começou muito bem, foi promovido a colaborador de Paulo, mas terminou muito mal. Segundo, grandes provas revelam quem somos. A grande prova da fé, da perseguição que Demas passou, revelou quem ele de fato era. E é isso que acontece entre nós, irmãos. Vem uma prova, vem uma mentira, vem uma decepção, vem um engano. Não se iluda, essas coisas acontecem para provar a nossa fé e mostrar quem realmente somos. Se somos cristãos verdadeiros, nós vamos permanecer, vamos perseverar, vamos glorificar a Deus no meio da prova. Se não somos, nós vamos voltar para o mundo, a nossa zona de segurança. Terceiro, todos os que amam o mundo deixarão a fé e a igreja. Todos os que amam o mundo vão deixar a fé e a igreja, mais cedo ou mais tarde. Você pode passar 30 anos dentro da fé, dentro da igreja, você vai abandonar a fé e a igreja, porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. Mais cedo ou mais tarde, você vai cair. Demas era um discípulo, talvez de tempo ameno, de vento a favor, mas quando veio o vento contrário, ele não resistiu e mostrou quem ele era, porque ele amava o mundo. Quarto,
Nunca pense que você não pode ser um Demas. E quinto, um dia será revelado o que mais amamos nesse mundo. Sim. Um dia vai ser revelado. Nesse mundo mesmo. Não estou falando lá dentro do trono, não. Nós vamos passando por provas e vai chegar um dia que vai revelar quem que nós amamos mesmo. Se nós amamos o Senhor e se a gente amou este mundo, se nós amamos a nós mesmos, amamos o nosso conforto. É interessante que Paulo termina esse segundo Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a última carta que ele escreveu antes de morrer, onde Demas já o havia abandonado. Paulo termina assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Assim é um cristão. Assim é um cristão que ama a Deus e não se conforma com este mundo. Ele sabe o que o espera e a sua fé o acompanha todos os dias da sua vida, porque ele já vive o reino, ele já vive o outro mundo e não esse. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, tu és digno de toda a glória e todo louvor. Tua glória será dada para sempre, Senhor, para sempre. É o Senhor que nos sustenta cada dia, é o Senhor que nos livra da obra maligna e que nos apresentará de modo digno no último dia diante do teu trono. Nós cremos nisso. Senhor, tua palavra diz que aquilo que o Espírito diz, cada um da igreja deve ouvir. O Senhor ama demais cada pessoa que está aqui. Alguns de nós estamos chegando à igreja, alguns de nós estamos visitando aqui, talvez alguns de nós nem conhecemos muito do Evangelho, mas deixa claro a esse coração que a vida de verdade só existe no reino dos céus. A vida de verdade só existe em Cristo. Quando nós amamos a Ti e andamos com o Senhor, aí sim podemos viver neste mundo com significado e propósito. Senhor, mas tantos de nós, como eu mesmo aqui, já temos uma experiência no Evangelho, já estamos há bastante tempo ouvindo do Senhor e conhecendo o Senhor. Ó Deus, livra-nos de nós mesmos, livra-nos dos enganos do coração, livra-nos de estarmos flertando com o mundo. Há várias pessoas aqui neste culto, nessa manhã, há várias pessoas que estão nos assistindo pelo vídeo, ó Deus, que estão flertando com o mundo, que estão sendo atraídas, estão sendo sugadas, em nome de Jesus, Senhor. Abre os olhos dessa pessoa, desfaz a cegueira espiritual, quebra as correntes do maligno, Senhor. Liberta essa pessoa da apostasia, do abandono da fé. Liberta essa pessoa, Senhor. Deus, resgata essa pessoa em nome de Jesus. Senhor, quebranta os nossos corações aqui, traz o devido temor ao teu nome, porque a Ti, ó Deus, pertence a honra, a glória, ó Deus, a força e o poder eternamente. Nós queremos dar glória ao Senhor nesse dia, cada dia da nossa vida neste mundo, e dar toda a glória ao Senhor.